Graça de Deus na velhice. Parte 05, dia 5 de janeiro de 2026. A sabedoria capacita os idosos a dispor dos deveres espirituais e seculares em seus devidos lugares, e a moderar e guiar aquele zelo e afeição que sem ela são tolos e perigosos. A precipitação dos conselhos jovens é evidente no caso de Roboão, 1 Reis 12, que, seguindo o conselho orgulhoso e feroz de seus jovens cortesãos, perdeu 10 tribos em um dia. Que o sábio conselho de seus antigos conselheiros certamente havia preservado. E sabe-se quantas vezes as comunidades de Atenas e Roma foram colocadas em perigo pela loucura e precipitação de jovens líderes, se não tivessem sido amparados pela intervenção sóbria e cautelosa de pessoas mais sérias. Os mais jovens podem se destacar em feitos de atividade, mas os mais velhos se excedem na habilidade de administrar. Os jovens, de fato, podem aprender um negócio mais cedo e executá-lo com mais afinco. Mas o mais velho, comparando e ponderando todas as circunstâncias, pode fazer um julgamento melhor e, assim, dar melhores orientações para a sua execução. Como se diz dos jovens músicos, que eles podem cantar melhor as melodias, mas o músico mais velho pode dar melhores lições. Os mais velhos não apenas leram e ouviram, mas também viram tamanha variedade de ações e eventos, que isso os torna muito mais circunspectos e cautelosos em seus caminhos. E o mais sábio dos homens conclui: a sabedoria é melhor do que armas de guerra. Eclesiastes 9:18. E isso raramente é encontrado em novatos, pois são jovens demais para olhar para trás e precipitados demais para olhar para frente. Mas o idoso, sendo ensinado pelas coisas passadas, tem uma visão mais clara das coisas presentes e, consequentemente, se prepara com mais cautela para as coisas futuras. Palavras, espetáculos e aparências enganam mais facilmente os jovens, mas os velhos enxergam através de todo esse verniz e penetram no interior dos homens e das coisas. Miserável é a velhice, diz alguém, que não tem nada de grave além de cabelos grisalhos e rugas. Mas qualquer homem que tenha feito apenas observações comuns do que aconteceu com suas causas e efeitos durante o período de 40 ou 50 anos, precisa entender melhor o que, como e quando uma coisa deve ser feita, do que aqueles que não leram, viram ou observaram nem metade disso. Daí a expressão no Salmo 119:100, eu entendo mais do que os antigos, o que implica que os antigos normalmente têm o maior estoque de entendimento. Por isso, diz-se que Temístocles lamentou morrer quando começou a ser sábio, tendo então 107 anos de idade. Este é o destino comum da humanidade: morrer justamente quando começa a aprender a viver e, portanto, ninguém deve adiar seus cuidadosos esforços para obter sabedoria, pois há um preço em nossas mãos para esse fim, se tivermos um coração para isso. Provérbios 17:16. Que, portanto, seja seu esforço obter e crescer em toda a sabedoria, principalmente para alcançar a felicidade eterna. Pois Deus disse ao homem: eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é entendimento. Jó
28. Pois, assim como seria tolice projetar uma bela casa e depois construí-la sobre a areia movediça. Assim, sem dúvida, toda a estratégia dos homens mundanos para obter riquezas e um nome, se não temem verdadeiramente a Deus, é como uma casa sobre a areia, ou uma teia de aranha no teto, que rapidamente se desvanecerá. É verdadeira sabedoria que cada homem ou mulher escolha o bem supremo para seu fim último, e então siga o conselho de Deus sobre como obtê-lo. Vi 5 príncipes, disse o senhor maçom, em seu leito de morte, e fui conselheiro particular de 4. Vi os eventos mais notáveis em terras estrangeiras e estive presente na maioria das transações de Estado nos últimos 30 anos. E aprendi, depois de tantos anos de experiência, que a seriedade é a maior sabedoria, a temperança o melhor remédio, e que uma boa consciência é o melhor estado. Sim, eu trocaria toda a vida que eu vivi no palácio por 1 hora de desfrute de Deus na capela. Oh, que todos os jovens acreditassem e considerassem esta sábia observação de um moribundo, pois, julgue-se a si mesmos, é sabedoria fazer isso diário e conscientemente, o que deve ser desfeito. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por tudo. Amém.